Saudações, buscadores! Aqui é o Thiago Sanz. Esse aqui é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram lá no YouTube. A gente vai falar hoje do episódio número 106, Conversando com uma Mônada. Se você não viu, o link está aqui no card, assiste lá e volta para cá para você ficar por dentro do assunto, beleza? Então bora lá, como é que foi este episódio? Esse episódio ele dá sequência, não diretamente, mas indiretamente, e nós vamos falar sobre isso, sobre famílias cósmicas, tá? Essa foi a primeira sessão da Gisele. Até então, meu contato com ela não era substancial, era uma coisa muito corriqueira. E eu não sabia como funcionava a mediunidade dela. Isso tudo é muito importante. Foi a sessão número 47, era o início do processo do projeto. E ali, se vocês forem observar, já haviam protocolos sendo cumpridos, principalmente com relação aos ajustadores. E quais eram as minhas referências? As minhas referências eram que normalmente as primeiras sessões dos médiuns aconteciam processos com suas famílias cósmicas. O que é natural, porque no momento em que você se dispõe a fazer um trabalho longo, em um projeto que vá conversar com outras raças e exoconsciências, enfim, é importante que você tenha um contato e se identifique com alguma coisa e esse ponto de equilíbrio passa a ser, convergir para ser a sua família, a sua linhagem, alguma coisa que te remeta dentro deste processo. E assim eu pensei que seria com a Gisele. E foi, de certa forma. Mas como a consciência mesmo disse, muitas coisas aconteceram nas sessões que a gente só entenderia muito depois. E esse foi um dos exemplos. Procurando uma família cósmica, eu pergunto para ela, mas ele tem... Como é que ele é, né? Ele tem forma? Como é que ele se apresenta para você? E fala, não, ele é muitos, né? Ele é uma consciência múltipla. Ali já começou muito louco, porque os próprios ajustadores que apareceram já eram consciências diversas, né? E ali foi uma coisa muito assim, tipo, nova para mim também, porque é a primeira vez em que eu tinha me deparado com uma consciência que, sei lá, não ia dar, né, nome ela deu, né, Carniac, mas não veio aquela coisa do planeta, né, aquela coisa toda. Então, ali eu já percebi que se tratava de um ser coletivo, então era uma mônada, né, um ser em condição monádica. Então, é a referência que a Gisele tinha, tem, de família. Olha que interessante. Então, ela se sentia ali aconchegada, né? É um ser Carniac, é um ser que traz essa sensação para ela. E está relacionado com o lance de parente, mas não da mesma forma que os outros médiums estão acostumados a ver. Então, olha que interessante. Aqui a gente já tem uma ideia de família cósmica em termos coletivo, né? Na época a gente não entendeu isso. Então, como é que foi esse processo? Foi na hora, vocês podem perceber, eu fiquei bem confuso, tentando entender, tanto que ela pergunta se não era bem o que você estava esperando, né? E eu estava tentando entender tudo aquilo, né? E falei que não, fazia sentido, né? Mas que era novo, né? Então, ali eu percebi que o processo da Gisele não era ligado muito com formas. Ele era meio amorfo, assim, mais energético do que físico. E isso faz muito sentido olhando como funciona a mediunidade dela hoje, que é uma mediunidade muito ostensiva e que não necessariamente ligada à forma, mas a percepções sensoriais, a empatia, né? Tudo aquilo que seria aquela coisa empata, né? De captação de sentimentos e tal. Então, assim, a forma como ela entende ao redor
do seu mundo, a forma como ela capta o exterior e o interior das pessoas, era diferente. E cada médium tem o seu próprio processo. E a Gisele, ela mostrou pra gente que esse processo dela era bem diferente dos outros médiums. E todos eles entre si têm diferença, mas normalmente há uma coisa em comum. Nós somos muito apegados à forma, porque é uma coisa do ser humano, né? Então é algo diferente que tinha acontecido nesse episódio. Olhando esse processo, nós começamos então a desdobrá-lo. Aí nós fomos também, esse episódio contribuiu bastante para a gente olhar para a família cósmica de um jeito mais plural, né? E de um jeito menos racial, né? Que também é muito importante. Então, o que mais aconteceu de interessante aqui, né? Nós tivemos, porque assim, como é que funcionou para a Gisele? Ela ficou um tempo tentando entender o que era o projeto. Então, as consciências que chegavam, elas faziam o trabalho, né? Por exemplo, por mais que eu tentasse explicar para a Gisele aquilo que a gente estava pensando em fazer e ainda não estava fazendo, era muito complexo para um médium ou para qualquer pessoa com quem você converse explicar aquilo ser assimilado. Não havia muito como isso acontecer. Então, as primeiras sessões da Gisele, eles fizeram esse trabalho de apresentar o que a gente estava fazendo ali, né? E ela começou a entender a dimensão do propósito durante os episódios, durante sessões, certo? Então, o Carniac foi um desses seres que começou apresentando o que a gente estava fazendo. Por isso que ela fala sobre o projeto. É porque ela, naquele momento, está tentando entender o que está sendo proposto para ela. Porque ela não alcançou ali a mesma visualização que a gente tinha já enxergado. Era a primeira sessão dela. Então, por isso que eles falam sobre o projeto. E eles trazem algumas informações para ela. Se vocês repararem, muitas coisas que foram faladas ali é quase como um briefing de assuntos que ela trará no futuro, ou trouxe, né, em outras sessões já aqui no canal. E a forma como ela se vincula a esses assuntos. Então, é muito interessante porque a gente percebe, vendo essas sessões mais antigas, que há uma sequência. Há uma programação sendo seguida para cada um, né? Não é aleatório o que está sendo trazido, certo? E a sessão em si é bem autoexplicativa, mas o processo de mônadas, nós conversamos ali um pouquinho, né, sobre a origem dele, do termo, isso está tudo no vídeo, vocês podem pausar lá e ler, né? Mas na prática é um aglomerado de consciências, é um conjunto de experiências, vamos dizer assim. Então, é tipo um hub, né? Um hub de consciências. E para muitas pessoas, mônada, quando você fala assim, eu conversei com uma mônada, parece que você está conversando com uma coisa muito distante, muito longe, muito grande, muito assim, inalcançável, né? E aí nós entendemos aqui que mônada, ela não reflete exatamente o processo. É como se mônada tivesse, o que a gente chama de mônada, tivesse vários subníveis e tal. Então você vai ter a mônada, você vai ter a supramônada, a hipermônada, você vai ter muitas mônadas. E mônada parece ser uma coisa muito grande, mas elas estão mais próximas de nós do que nós pensamos. Como assim, Thiago? Vocês entendem a existência, alguns de vocês vão entender a existência do eu superior, que é o conceito de uma consciência, né? Muitas vezes um arcturiano, né?
alguém da família cósmica na qual você pertencia, né? Como o seu eu maior, uma percepção mais expandida do seu ser. Significa o quê? Que é um ser que está a par do seu processo inteiro. É uma contraparte sua a par do seu processo inteiro. As pessoas fazem muita confusão porque chamam aquilo de eu, e é eu, mas você está em uma outra limitação consciencial agora. Então, ele não está em você, embora ele entenda o seu processo, ele não está em você também. Então, talvez não seja a melhor maneira de se expressar, né? É aquilo que eu disse no episódio passado, no estudando passado. A percepção de onde está o seu eu é que define como você vai enxergar tudo isso que eu estou falando. Alguns vão falar que o eu superior é você, sou eu, mas o meu eu superior, claro que sou eu. Outros vão falar, não, mas se ele está encarnado, funcional, ativo, fazendo uma série de coisas e eu aqui também, como é que ele pode ser eu, né? Então, ponto de vista disso tem muitas interpretações. Mas o que eu quero dizer para vocês é que aquele eu superior, aquela versão expandida de você é uma mônada. Porque você deriva daquele processo. Então, uma parte de sua consciência é fruto da existência daquele ser em condição de mônada. O que significa dizer que condição de mônada? Significa que a mônada é uma condição de um ser, ou seja, o ser ele está numa condição de gerar mais consciências, né? De desempenhar e colaborar com o trabalho do gerenciamento de consciências. Então, ele está em condição monádica. Não necessariamente é um ser muito distante da gente. Nós mesmos estamos funcionando em processos monádicos de função. Por quê? Porque nós temos fractais em terras paralelas e fractais não concretizados, mas que foram idealizados dentro do conjunto de possibilidades de realidades paralelas do qual nós estamos hoje. Então nós somos seres fractalizados. E as pessoas confundem a ideia de fractalizado, porque elas pensam que por estar fractalizado, o inteiro não está funcional. Ou o inteiro deixa de ser inteiro para que haja fractalização. Não funciona assim, certo? Ou não funciona sempre assim, beleza? Então, que mais é falado ali, né? A Gisele, ela entra em alguns assuntos mais delicados, vamos chamar assim. Ela fala ali, entre outras coisas, ela fala da uma nova aritmética, uma nova forma, né? Isso tem sido passado. Se vocês repararem, eu vou deixar aqui no card a sessão aí na descrição, a sessão dos intraterrenos, onde já se começa a falar sobre os números, sobre a existência de 2 números zeros, por exemplo, né? E assim por diante. Quando a gente está vendo formas, equações aritméticas, físicas, fórmulas em geral, a gente percebe que a nossa noção de matemática, embora a gente considere a definitiva, ela não é. Existem equações que são impossíveis de serem compreendidas com a nossa noção de matemática. Justamente porque os números têm pesos diferentes para nós. Vou dar um exemplo. 1 mais 1 dá 2. Né? Para eles, 2 mais 2, tipo assim, 2 mais 1 não vai dar 3. Porque o peso do número 1 junto ao número 2 é diferente. Então, tem uma função matemática, agora não me lembro o nome, mas tem uma função que carrega esse peso para os números, e é como se tudo que eles trouxessem levasse em consideração a diferença entre os próprios números. Eles são complexos, né? Não é tão simples entender. Por exemplo, você vê 2 zeros, né?
eles significam coisas diferentes. Então não é fácil trazer o que a gente enxerga de equações. Necessitaria um estudo muito amplo com profissionais da área, inclusive, para a gente começar a tentar trazer alguma coisa diferente e entender como que funciona a aritmética e a matemática para eles. Não é à toa, né, que Leibniz, quando trouxe todo o conceito de mônada, também estava envolvido com cálculos, né? Curiosamente, né, falando aqui sobre o mesmo tema, mas essa é a ideia, né, do conceito. E ela trouxe alguns assuntos um pouco polêmicos, principalmente sobre o Vaticano, que preocupou algumas pessoas. E o que eu tenho para dizer para vocês sobre este tema, porque as pessoas ficam, é verdade, não é verdade? E aí, Thiago, vocês já pesquisaram tudo? O que eu tenho para dizer para vocês é que assim, não foquem nestes assuntos, porque você não vai alterá-los agora. A importância neste momento é a compreensão do seu próprio ser. Quando a gente tenta entender outros processos, que muitas vezes a gente chama até de conspiratórios, porque também são falados em outras correntes, a gente cai num negócio chamado dualidade, né, que vocês conhecem bem, que é o de tentar salvar alguém, tentar ajudar alguém, sem a compreensão exata de quanto que foi programado pela pessoa para participar de um evento desses do qual você considera muito negativo, e para a pessoa pode ser a salvação de sua programação, entendeu? Tipo, é muito difícil e complexo a medida, a aferição desses sintomas, né? E, enfim, então não foquem muito nisso, tá certo? E é isso. Então, pessoas, considerem apoiar o canal para que a gente possa continuar fazendo conteúdo e ampliar nossa qualidade e quantidade de produção, tá certo? O link do Catarse e do Pix estão ali na descrição, beleza? Então fiquem bem e até semana que vem, povo. Fui, tchau, tchau.